Funcionou perfeitamente. Eu não peço ferramenta emprestada porque eu não quero abrir portas para que ninguém venha emprestar de mim. O cabeçote já está solto, já arranquei todos os parafusos. E agora chegou a hora de arrancar ele fora e ver como é que está a vida dos cilindros, como é que estão a vida dos cilindros. Eu estranhei. Esses parafusos aqui de fora estavam bem apertados, porém esses últimos aqui eles não estavam tão presos assim. Salve, povo abençoado! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu já estou aqui de pé na patrola, dando andamento no processo de desmontagem para fazer a revisão do motor do meu Scania 113. E depois de muito trabalho, desmontando toda a frente do motor, tendo que fazer ferramentas para conseguir sacar as engrenagens da distribuição, eu finalmente consegui remover a flange da frente do bloco e chegar à raiz do problema que estava causando o vazamento de óleo aqui na frente do motor. Como vocês podem ver, o que estava causando o vazamento aqui nesse canto do motor era uma junta rompida. Mas o problema não era só esse. Eu também identifiquei que todos os parafusos ao redor da flange aqui, os parafusos internos, eles estavam frouxos. Inclusive aquele parafuso que estava aqui, ó, que ele estava solto e ele já tinha esfregado muito na engrenagem do comando de válvulas. Por pouco que eu não perco esse motor. Pois é, apesar de todo o trabalho que deu para remover toda essa frente do motor, desmontar as engrenagens, fazer ferramentas, tudo, a solução do vazamento era uma coisa relativamente simples. E eu estava tranquilo quanto a isso. Quanto mais eu desmontava o motor, mais próximo do problema eu chegava e mais rápido eu ia solucionar aquilo ali. Até eu descobri uma coisa. Para quem está assistindo os vídeos e está me acompanhando, viu que no último vídeo eu encerrei ele bem entristecido por conta de um problema que eu descobri. Depois que eu arranquei o comando de válvulas desse motor, eu tive acesso à parte interna dele e eu descobri que as buchas do comando estão danificadas. Pelo menos a primeira. E aquilo ali me desanimou bastante. Até porque o motor não apresentava nenhum problema que levasse a imaginar que as buchas estavam danificadas. Porém, depois de ter arrancado ali, eu vi que os custos vão aumentar bastante. Eu falei que naquele momento eu teria que dar uma parada, recalcular a rota, conversar com as pessoas mais entendidas, com alguns profissionais, para saber qual seria a direção que eu ia tomar. Para saber também quanto de gasto eu ia ter daí para frente. E foi isso que eu fiz. Parei aquele vídeo e logo em seguida eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas. Eu falei com o meu ex-patrão, porque como vocês já sabem, quem está me assistindo já sabe, ele é empresário do ramo dos transportes, mas o forte dele é a oficina mecânica. Ele tem uma oficina muito conhecida aqui em Curitiba, que lida com a linha pesada, Scania e Volvo. E esse motor para ele aqui é fichinha. E ele já me passou algumas orientações e a princípio me tranquilizou. Ele falou, não precisa ficar com medo não, porque essas buchas aí dá para trocar no lugar, você não precisa nem arrancar o motor. Aí ele me passou o telefone de uma retífica, que é um cara de confiança dele, e eu entrei em contato com esse cara. Só que daí a conversa mudou de rumo, as coisas não são tão simples assim. O dono da retífica ele me falou, se você tiver que trocar somente a primeira bucha da frente, é fácil. Eu vou aí, saco ela, passo a mandrilhadora e deixo na medida de volta e você monta o comando novamente. Talvez você vai ter que mandar dar um polimento no comando de válvula se ele não danificou muito. Aí eu falei para ele, eu não vi as buchas de dentro ainda, não terminei de desmontar. Aí foi que ele me falou, se as buchas internas estiverem danificadas igual a da frente, aí você vai ter que desmontar o motor inteiro. E é isso que eu estou fazendo agora. Eu vou começar a desmontar o cabeçote, arrancar o cárter, esgotar o óleo, sacar as bielas, arrancar os pistões, sacar os cilindros, para ter acesso à parte profunda do motor, para ver como é que essas buchas internas elas estão. Queira Deus que elas não estejam danificadas como a da frente. Porque se estiverem, aí o negócio muda de rumo. Eu vou ter que terminar de desmontar o motor, arrancar o bloco, mandar para a retífica e depois procurar um emprego. Porque eu não vou ter todo esse trabalho desmontando tudo isso para mandar o bloco para a retífica simplesmente para fazer somente as buchas do comando. É claro que eu já vou mandar dar uma olhada nos mancais, alinhar virabrequim, fazer projeção de camisa. E isso vai encarecer bastante todo o processo. Eu chuto por baixo eu vou gastar uns 30 mil reais com isso aí. Eu vou agora dar andamento na desmontagem do motor, algo que eu não esperava que teria que ser assim, não esperava que eu ia ter que desmontar tudo isso. E se as buchas estiverem danificadas, aí lascou. Bom, deixa eu falar para vocês sobre o acoplamento da bomba. Talvez você esteja fazendo esse serviço
de desmontagem da flange, que é arrancar a flange aqui. Viu tudo que eu já falei que tem que fazer, mas não sabe como arranca o berço da bomba daqui da flange. Tenho que executar alguns serviços aqui e em algumas partes do motor eu tenho passado batido, sem mostrar qual é o procedimento. Como foi o caso aqui dos balanceiros, que eu tirei aqui do cima do cabeçote, e um inscrito falou assim, você falou que vai mostrar o passo a passo, mas arrancou os balancinhos aqui do cabeçote e não mostrou pra gente. É que não tem algumas coisas, gente, que é simples demais. É bem fácil, então às vezes eu não vejo necessidade de estar mostrando. Mas no caso dos balanceiros, são 3 parafusos aqui só. Nesse cabeçote, 3 no outro ali. Você saca os 3 parafusos e pode tirar o balanceiro sem problema nenhum, não vai acontecer nada. E no caso das varetas também, talvez eu tivesse que ter mostrado para vocês com mais detalhes como é que é para tirar as varetas. Aí sim eu comi bola. As varetas, no caso aqui, se você está com a lateral do motor fechada e vai tirar só os balanceiros e as varetas, a vareta você tem que tomar cuidado de chacoalhar ela, até que ela se solte do tucho aqui embaixo. Porque se você simplesmente tira os balanceiros e puxa a vareta para cima, o tucho ele corre para fora e ele tomba aqui dentro. Aí você vai ter que abrir a lateral do motor para colocar ele de volta. Então, né, é mais esse detalhe aí. Mas outra coisa que eu não mostrei para vocês é a respeito do acoplamento da bomba, de como que saca ele fora. Então, o berço da bomba é esse aqui, ó. Aqui está a parte de onde vai o acoplamento dela. E esse berço da bomba ele fica encaixado nessa peça, que é a peça que a gente tinha que tirar para estar substituindo a junta aqui. Você solta todos os parafusos ao redor, que ficam por trás aqui, ó. E depois, com uma marreta, você vai dando umas pancadinhas aqui, ó, ao redor do rolamento. Tome cuidado para não bater na rosca. Então você pega a porca, coloca novamente no eixo, e daí você pode ir batendo ao redor, que logo o acoplamento solta. Se ele tiver há muito tempo no motor, você nunca mexeu no motor, pode ser que ele esteja meio emperrado. Mas pode ir batendo com cuidado, sem muita violência para não machucar essa peça aqui. E logo ele se solta. Beleza? Era isso que faltava de informação. Eu acabei arrancando o berço da bomba dali da frente do motor antes de tirar a flange e acabei não mostrando para vocês. Agora já vou lavar lá o comando de válvulas, que eu preciso passar a informação para a retífica de como é que ele está. Olha só como é que tá o virabrequim depois da lavada, pessoal. Olhem só. Os cames aqui, ó. Tem algumas marcas. Não tem nada de desgastado. Nem tá ovalizado, nem cavado. Nada. Não tá marcado, não tem nenhum tipo de desgaste no comando. Tem umas marcas aqui normais de trabalho. No entanto, dei uma olhada aqui nos tuchos. Esses aqui estão bons. Aqui já vão começando a dar uma piorada. Mas vejam esses aqui, esses 4. Ó. Olha só como é que eles estão desgastados já. A cementação deles saiu. Estão bem desgastados. Parei na hora certa mesmo, gente. Olha só. Aqui estão as buchas de encosto. Essas aqui são as arruelas de encosto da engrenagem louca. A engrenagem está boa. Olhei todos os dentes aqui, todos bons, não tem nenhum quebrado, nenhum desgaste. Acredito que um polimento nesse comando de válvulas, um polimento já resolva. Mas
quem vai ter que falar isso, dar um veredito final, vai ser o dono da retífica, né? Ele que vai ter que falar o que vai ter que ser feito aí. Pavarel, além do comando de válvulas, eu tenho que mandar outras partes do motor para a retífica avaliar para mim. E dessas partes inclui-se os cabeçotes. Eu vou começar a desmontar eles agora para poder sacar fora, tá enviando tudo junto. Eu já comecei soltando os bicos injetores. Arranquei essa porca aqui que prende o bico, que é 28. Ela se soltou fácil, com essa chave estrela que eu tenho aqui. Porém, para quem é estradeiro, quem é dono de caminhão, quem lida com a linha diesel sabe da dificuldade que é para estar sacando bico injetor fora. Você tem que ter uma ferramenta especial para isso. Porque o bico, dentro do alojamento dele aqui, ele fica emperrado. Ainda mais depois de tanto tempo. Os bombistas, eles têm uma ferramenta que trabalha da seguinte maneira. Eles prendem aqui na cabeça do bico, tem uma haste com um chanfro em cima. E depois tem uma peça assim, tipo um tubo, que corre nessa haste assim, que ele fica dando pancada na parte de cima. E através de impacto, dando impacto nessa haste, o bico sai fora. Eu até poderia fazer uma ferramenta desse tipo, mas eu decidi fazer de uma outra maneira que eu vou sofrer um pouco menos. Qual que é a ideia? Eu encontrei aqui uma porca que ela casa certinho aqui, ó, entra bem facilmente na cabeça do bico, na parte dos injetores aqui. E o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar esse tubo que eu já tinha aqui, vou soldar na porca, vou cortar um pedaço dele aqui e depois eu vou fechar a parte de cima dele e dali para cima eu vou soldar uma haste, vou soldar uma rosca, é uma barra roscada. E nessa barra roscada eu vou investir esse tubo aqui, ó, que eu trouxe para cá. A ideia é essa. Esse tubo vai ficar assim, ó, calçado ali. Aqui em cima do alto lado do tubo, é claro que não vai ser desse tamanho, né? Eu vou cortar somente um pedaço. Aqui em cima eu vou colocar uma arruela, onde o parafuso vai passar para fora, eu vou colocar uma porca, e através do aperto dessa porca ele vai sacando o bico, ele vai arrancando o bico injetor fora do alojamento dele aqui. Então é isso aí, vamos fabricar mais uma ferramenta. Vai acompanhando aí o passo a passo, que talvez sirva para alguém aí. Meus amigos, veja só o que eu fiz aqui. Eu peguei a porca, aquela que encaixa lá no bico, e eu gastei a ponta dela. Eu coloquei ela parafusada aqui, ó, nesse parafuso, e fui girando o parafuso lá na policorte, até que eu fiz esse rebaixo. Agora eu vou colocar ela aqui e vou bater com a marreta até que ela se encaixe nesse tubo, e depois eu vou tacar uma solda aí para prender ela no lugar. Olha só, pessoal, ficou bem encaixadinho, ó. Agora eu vou tacar uma solda ao redor aqui para fixar ela. Eu vou dar uma esmerilhada, né, para tirar essa ferrugem, para que a solda fique bem certinha e pegue bem. Eu imagino que esse bico injetor possa ter de 15 a 18 centímetros de comprimento, uma vez que ele se projeta na diagonal, atravessando todo o cabeçote, e entra um pouquinho para dentro da câmara de explosão aqui. Somando mais uns 5 centímetros dessa peça que eu tenho que deixar, o tubo que eu vou ter que fazer para revestir por fora, que vai sacar essa peça fora, ele deve ter aproximadamente uns 20 centímetros, porque ele vai ter que encostar aqui no cabeçote,
e o bico vai ter que vir se arrastando para dentro dele. Eu não sei mais ou menos por quanto desse trajeto aqui dentro do cabeçote que esse bico vai estar enroscado. Então eu tenho que ter o máximo de espaço possível para estar arrastando ele sem ter que ficar fazendo caos. Então eu acho que uns 20 centímetros de tubo que eu corte lá e coloque por fora aqui já vai ser o suficiente para estar arrancando esse bico. Olha aí, povarel, como é que vai ficar. Tá aqui, ó, cortei a barra roscada, já esmerilhei a ponta dela para a porca entrar. E agora eu vou colocar solda aqui, ó, vou meter solda ali naquele pedaço. Tem bastante parede para soldar. E depois cortar o tubo. Vamos ver que tamanho que vai dar o tubo ali, se vai dar nos 20 centímetros que eu falei, se vai dar certo. Está aqui, pessoal, mais uma ferramenta fabricada, pronta para ser testada. Eu não mostrei o processo, mas no alto desse tubo aqui, na parte superior, eu peguei uma arruela um pouquinho mais grossa e fixei aqui em cima, que ela vai servir de aparato para estar sacando o bico fora. Agora bora ali, colocar, instalar no bico, tentar ver se a ferramenta realmente é eficiente. Vamos lá. Tá aqui, gente, ó, funcionou perfeitamente. Tá aprovada a ferramentazinha, viu? Pô, que maravilha, mais um sucesso. Pelo estado do bico aqui, as coisas não estão muito boas aí pra dentro também não. Vou mandar todos eles lá no bombista para fazer um teste, dar uma revisada, calibrar, para quando eu tiver que montar o motor novamente, ficar tudo perfeito. Isso aí, bora lá. Deixa eu arrancar os outros bicos agora. Acabei de esbarrar com um problema aqui, pessoal. Falta de ferramenta. Essa minha chave aqui não está dando conta de soltar essas porcas que prendem os bicos aqui, ó. Eu consegui soltar dois e sacar eles fora, porém esses outros aqui de trás e esse aqui do meio eu não consigo soltar. A minha chave patina. Eu fui lá, dei uma esmerilhada nela para que ela se assentasse mais aqui perto da porca, né? Mas mesmo assim não dá certo. O ideal aqui é que seja um cachimbo, soquete, um pito, tem vários nomes essa ferramenta, que ela chega e ela se encaixa perfeitamente aqui em cima da porca e com o cabo de força você solta. Por que eu falo que eu me deparei com o problema da falta de ferramenta? Pelo seguinte, essa é uma ferramenta que eu não consigo fabricar, natural, né? Isso aí não dá para fazer. Daí eu não tenho essa ferramenta aqui, eu não tenho esse cachimbo. Até aí nenhum problema. Eu fui atrás para comprar, liguei em diversas lojas, todas que tem aqui próximo da minha casa eu liguei atrás para ver se encontrava, não encontrei. Liguei para lojas menores, um pouco mais longe aqui de casa, também ninguém tem. E liguei nos
grandes centers, essas grandes lojas, como aqui em Curitiba tem a Ferramentas Gerais, Ferramentas Kennedy, e tem mais uma aí que eu esqueci o nome. Liguei neles, eles também não têm. Leroy Merlin, ninguém tem essa chave, ninguém tem essa medida. Pito 28 longo, não encontra. Curitiba é uma excelente uma cidade maravilhosa, adoro morar aqui. Só que Curitiba é forte nessa parte turística, da qualidade de vida. Mas se você depende de ferramentas aqui em Curitiba e de peças, esqueça. Eu já me deparei diversas vezes com problemas para adquirir peças e adquirir ferramentas e eu tive que mandar vir de fora, que nem é o caso de agora. Eu perdi um tempão ligando, mandando WhatsApp, tentando ver se encontrava essa ferramenta aqui em Curitiba, que eu me dispunha a ir buscar. Não encontrei. Tá vindo de São Paulo, vai chegar amanhã, que eu tive que comprar pela internet e estou pagando aquela entrega rápida para que eu possa estar executando o serviço aí. Vocês podem até falar, mas empreste de alguém. Não faço isso. Eu não peço ferramenta emprestada para ninguém. Pelo seguinte motivo. A partir do momento que eu peço uma ferramenta emprestada, eu abro portas para que alguém peça ferramenta emprestada para mim. E eu não empresto ferramenta para ninguém. Já fui um emprestador de ferramentas, já fui o amigão, já fui o cara bacana, aquele cara legal. Só tomei na cabeça. Emprestava a ferramenta. Quando ela não demorava para ser entregue, que eu tinha que ligar atrás pedindo, que às vezes necessitava, ela voltava estragada. Quando não eram as duas coisas, que às vezes demorava para ser entregue, para ser devolvida, e quando devolvia estava estragada. Eu tenho uma betoneira, uma vez um amigo pediu emprestado. Falou que ia usar só uma semana. Resultado, 6 meses ele ficou com essa betoneira e quando ele me entregou ela estava toda arregaçada, estourada. Eu gastei mais de R$600 tendo que reformar ela, trocar peças, arrumar motor, tudo. Outra vez eu emprestei uma politriz que eu tenho também. Mesma coisa, voltou detonada. E outras ferramentas que eu emprestei, ferramentas pequenas assim, que simplesmente não voltaram mais. Então, gente, esses são só alguns casos, tá? Infelizmente é assim, gente. A gente tenta ser honesto, tenta ser bacana, tenta ser bom, mas as pessoas não colaboram, né? Não dá. Então, é isso aí. Eu não peço ferramenta emprestada porque eu não quero abrir portas para que ninguém venha emprestar de mim. Eu gostaria de soltar todos os bicos já antes de arrancar os cabeçotes aqui de cima, antes de terminar de soltar os cabeçotes, mas não vai dar. Senão eu vou ter que ficar parado aqui esperando a ferramenta chegar para executar um servicinho que eu posso fazer em cima da bancada depois. É claro que é um pouco mais complicado, é mais difícil, vou ter que, prender o cabeçote para daí estar soltando os bicos, mas eu deixo para fazer isso depois. Eu já vou começar a soltar aqui o coletor de admissão, daí já vou começar a soltar os parafusos aqui de cima, tem que soltar o escapamento lá também, tirar da turbina, desengatada ali, ó. Soltar toda o coletor de escape e depois vou começar a soltar aqui os parafusos de cima do cabeçote. Tem que adiantar o serviço aí, não dá para ficar bobeando muito não. Apesar de que eu não tenho pressa para executar esse serviço, mas também não dá para ficar perdendo muito tempo. Vou soltar aqui o coletor de escape agora. Pronto, galerinha, já está tudo solto. Tudo que eu precisava tirar do cabeçote eu já tirei, exceto os bicos, que eu vou tirar quando chegar a minha ferramenta nova. Mas agora só falta começar a soltar os parafusos.
É agora que eu vou testar a força das minhas ferramentas. Isso aqui é um pito 24 e aqui um pito 19 que se usa. E aqui em cima tem um punhado. São bastante parafusos. Agora eu vou pegar o cabo de força, um tubão e vamos arrancar fora esse cabeçote e revelar como é que estão os cilindros e os pistões desse caminhão. Meus amigos, chegou a hora da verdade ser revelada. O cabeçote já está solto, já arranquei todos os parafusos. E agora chegou a hora de arrancar ele fora e ver como é que está a vida dos cilindros, como é que estão a vida dos cilindros. Tem algum problema mais grave ainda ali de pistão, camisa. E daí assim eu vou ter acesso lá às buchas do comando de válvulas, né? Pois é, gente, eu vou ter que providenciar também uma chave mais forte. Já vou ter que, durante essa semana agora, comprar um pito 24 e um pito 19 de impacto, aquele de aço extra forte, e também um cabo de força, porque o meu cabinho de força aqui entortou e o outro quebrou a ponta lá dele. Quando estava soltando aquele último ali, do 24 ali, ele atorou, não aguentou. Também ele lá era um cabo chinês, Xing Ling. Esse aqui é G-Dory. G-Dory, mas curvou, ó. Olha como é que ele entortou. Vou ter que providenciar um de 3/4 aí para poder, na hora do aperto, dar o arroxo. Eu estranhei. Esses parafusos aqui de fora estavam bem apertados. Até aqui estava bem apertado, porém esses últimos aqui, eles não estavam tão presos assim. Principalmente esse aqui e esse aqui, ó. Soltei com facilidade. Pois é, gente, agora chegou a hora da gente arrancar o cabeçote e ver como é que tá a vida do cilindro. Só que isso vai ficar somente para o próximo vídeo, porque esse vídeo já ficou longo demais. Se eu for me estender aqui arrancando o cabeçote, mostrando o cilindro, esse vídeo vai chegar a 1 hora. E eu estou evitando de fazer vídeos muito longos aí, porque o pessoal tem reclamado. Beleza, pessoal? Então é isso aí. No próximo vídeo eu mostro para vocês como é que está a vida útil do motor, como é que estão os pistões, os cilindros. Já vou aproveitar agora e arrancar os parafusos de trás aqui, já deixar tudo prontinho, porque no próximo vídeo a gente já começa levantando os cabeçotes. Para você que assistiu o vídeo até agora, meu muito obrigado. Se você assistiu e gostou do conteúdo, deixe seu comentário, deixe sua curtida. E se você que assistiu aí ainda não é inscrito no canal, eu peço, por favor, se inscreva. Me deu o prazer de ter você como inscrito, para você estar acompanhando aqui meu dia a dia, de todos os meus afazeres e minha vida na estrada aí, que daqui uns dias estou de volta para a estrada. Beleza? Aquele abraço, fiquem com Deus, meu muito obrigado e tudo de bom. Até o próximo vídeo.